O filme Ruth e Boaz. O filme centra-se em Ruth Moab, uma talentosa cantora de hip hop que estava em ascensão na agitada cena musical de Atlanta. No entanto, Ruth sente que a sua carreira e aquele universo já não a preenchem e deseja um recomeço. O recomeço no interior. Após um acontecimento difícil, algumas sinopses sugerem que ela se afasta para cuidar da filha de Naomi e outras para cuidar de uma viúva idosa. Ruth decide abandonar a cidade grande e se mudar com Naomi, uma viúva mais velha, representando Naomi na história bíblica. Muitas vezes interpretada por Felicia Rashad para elas se mudam para uma cidade pequena no interior do Tennessee. Ruth busca um lugar onde possa encontrar paz, propósito e serenidade. Nessa nova vida, ela precisa se adaptar e se tornar uma mulher comum, buscando um emprego. É assim que ela acaba indo trabalhar em uma vinícola local. O encontro com Boaz. Na vinícola, Ruth conhece Boaz, o dono do local. Boaz é descrito como um homem íntegro e em busca de um amor verdadeiro. A relação entre Ruth e Boaz começa a se desenvolver de forma sutil e discreta. Boaz se encanta por Ruth e, através do convívio, os dois descobrem uma conexão profunda. O filme foca na construção de uma relação baseada na verdade, confiança e no apoio mútuo. Os desafios do passado e o amor. Apesar do carinho e do acolhimento que Ruth encontra na comunidade do Tennessee e do florescer do romance com Boaz, o passado de Ruth, ligado à sua carreira musical em Atlanta, a persegue. O filme aborda como ela tenta lidar com esse passado enquanto busca construir uma nova vida. A história explora temas universais como o retorno às raízes, a procura de identidade e propósito, a importância de uma família, não apenas de sangue, mas também a que escolhemos ou que se forma através da comunidade. O equilíbrio entre a ambição pessoal e as relações autênticas. O romance, apesar de discreto e com flashes sutis, é tocante e o amor cresce no tempo certo. O filme celebra a fé, o recomeço e o poder do amor para transformar vidas, culminando em um final que, embora previsível, é emocionante. Em essência, Ruth e Boaz é uma história de renascimento pessoal e um romance inesperado que se enraiza na importância da comunidade e da construção de uma nova vida após a tragédia ou o desapontamento. O filme tem 1h33 de duração e mistura os gêneros de comédia dramática e romance.
Os personagens principais do filme, Ruth e Boaz, são centrais para a narrativa de recomeço, amor e fé. Ruth, interpretado por Saraya. Função na trama. Ruth é a protagonista e a personagem com um arco de transformação mais evidente. Ela é uma talentosa artista de hip hop de Atlanta que, no auge da sua carreira, decide abandonar a cena musical para buscar um novo propósito e paz no interior do Tennessee. Características. Ela é motivada pela necessidade de recomeço, lidando com o passado que a persegue. Sua jornada é marcada pela busca por uma vida mais autêntica e pelo encontro de um novo lar e amor. Ela representa a figura bíblica de Ruth, a moabita, na releitura moderna. Boaz, par romântico, interpretado por Tyler Lepley. Função na trama. Boaz é o dono da vinícola onde Ruth passa a trabalhar. Ele é o interesse romântico de Ruth e a figura que traz estabilidade e um novo sentido para a vida dela. Características. É descrito como um homem íntegro e acolhedor, que também está em busca do amor verdadeiro. Ele representa a bondade e a providência, espelhando o Boaz da história bíblica que acolhe Ruth. O relacionamento entre ele e Ruth se desenvolve na base da confiança e no carinho. Naomi, figura materna. Naomi é uma figura essencial na vida de Ruth, atuando como uma espécie de guia ou mentora. Em algumas sinopses, Ruth se muda para o Tennessee para cuidar de Naomi, uma viúva idosa. Características. Ela representa a sabedoria e a força familiar, inspirada na personagem bíblica de Naomi, sogra de Ruth. A relação entre Ruth e Naomi é um pilar da história, focada no apoio mútuo e na formação de uma nova família. O filme se concentra na interação desses três personagens, explorando como o destino de Ruth se cruza com Boaz e como a influência de Naomi ajuda Ruth a se firmar em sua vida nova e encontrar o verdadeiro amor. O ambiente do filme Ruth e Boaz é fundamental para a história, pois ele é a própria representação visual do arco de transformação da protagonista Ruth, contrastando o passado agitado com um novo recomeço. O filme é ambientado em dois cenários principais, que criam um forte contraste. 1. A cidade grande Atlanta, o passado. Características. Atlanta representa o passado de Ruth. É o ambiente da música hip hop, do estrelato, da pressão da carreira e do agitado estilo de vida urbano. Significado. Este cenário simboliza o conflito e o descontentamento de Ruth com uma vida que já não a preenche. O filme a afasta deste local para que ela possa encontrar paz. Embora o passado em Atlanta a persiga, ele serve como um ponto de partida para a jornada dela. 2. O interior, Tennessee, o recomeço. Localização principal. Uma pequena cidade no Tennessee como Pegram,
mencionada em algumas sinopses, onde Naomi possui uma casa de família. Características: este é o cenário da reconstrução. O ambiente é rural, pacato e bucólico, caracterizado pela tranquilidade e por um forte senso de comunidade. O ambiente-chave, a vinícola, o ponto central do recomeço de Ruth é a vinícola de Boaz. Este local não é apenas o seu novo emprego, mas um cenário romântico e simbólico. A vinícola e seus campos representam a terra, o trabalho duro, a estabilidade e o renascimento. O produto final, o vinho, é frequentemente associado à celebração e novidade. Significado: a mudança para o Tennessee simboliza o retorno às raízes, a busca por simplicidade e a oportunidade de reconstruir a vida após o luto e a decepção. O ambiente pacífico do interior é o que permite a Ruth se conectar consigo mesma, com a fé e com o amor verdadeiro de Boaz. Em resumo, o filme utiliza a diferença entre a eletricidade de Atlanta e a serenidade do Tennessee para ilustrar a transformação interna de Ruth e a jornada de encontrar propósito e afeto em um lugar inesperado. A vinícola, em particular, é o espaço onde o amor e a nova vida dela florescem. O filme Ruth e Boaz recebeu críticas mistas, típicas de produções que misturam elementos de drama, romance e fé, especialmente aquelas associadas ao produtor Tyler Perry e ao subgênero de filmes cristãos ou baseados em valores espirituais. As críticas e as opiniões do público geralmente se dividem nos seguintes pontos. Principais elogios ao filme: 1. Mensagem positiva e relevância temática. O filme é frequentemente elogiado por sua mensagem edificante e inspiradora. Os críticos destacam o foco em temas universais como recomeço e redenção. A jornada de Ruth em deixar o passado turbulento para trás e reconstruir sua vida é um ponto forte. Fidelidade e lealdade. Mantém a essência da história bíblica ao explorar a lealdade de Ruth a Naomi e a fé em um propósito maior. Amor e comunidade. É visto como um romance simples mas tocante, que celebra a formação de uma família escolhida e o apoio comunitário. 2. Modernização da história bíblica. A adaptação moderna da narrativa do livro de Ruth para o ambiente do hip-hop de Atlanta e o interior do Tennessee é vista como uma estratégia inteligente para aproximar a história de um público contemporâneo, especialmente o público negro, que busca representatividade em histórias de fé e romance. 3. A química do casal e a representação. Muitos elogios são direcionados à química entre Seraiah Ruth e Tyler Lepley, Boaz. Boaz, em particular, é bem recebido por ser um protagonista masculino forte, gentil e íntegro. A presença da veterana Felicia Rashad, Naomi, também confere peso dramático e emocional à trama. Principais críticas e pontos negativos. 1. Previsibilidade e melodrama. A crítica mais comum é a previsibilidade da trama, especialmente do romance e do desfecho. Alguns críticos apontam que o filme se apoia em clichês típicos de filmes de romance sessão da tarde, ou Hallmark adjacent, tornando o desenvolvimento da história genérico. O tom melodramático e por vezes exagerado, característico de algumas produções de Tyler Perry, também divide opiniões. 2. Conflito genérico. Para modernizar o impedimento legal da história bíblica, a necessidade do resgatador parente, o filme introduz um conflito de vilão e conspiração ligado ao passado de Ruth em Atlanta. Alguns críticos acham que essa subtrama é forçada e se assemelha a um thriller feito para a TV, parecendo um obstáculo artificial e menos orgânico do que o conflito enraizado em temas espirituais ou culturais. 3. Falhas na abordagem da fé e conteúdo adulto.
o filme tenta equilibrar a mensagem de fé com elementos de entretenimento moderno, o que gera atrito para alguns espectadores. Algumas cenas, especialmente as performances de hip hop de Ruth, são vistas como provocativas ou sexualizadas demais para um filme baseado na fé, o que incomoda o público mais conservador. Outros apontam que, ao focar demais no entretenimento, o filme dilui a profundidade teológica da história de Ruth, usando a fé mais como um parâmetro de ação moral do que como um tema central de redenção. Apesar das ressalvas, o filme alcançou um sucesso significativo de audiência na Netflix, indicando que a mensagem positiva e a abordagem romântica superaram as críticas para grande parte do público. O filme Ruth e Boaz, da Netflix, é uma releitura moderna, o que significa que ele mantém o espírito e a estrutura central da narrativa bíblica do livro de Ruth, mas introduz grandes mudanças para se adaptar ao texto do século XXI. Principais diferenças da adaptação moderna. Elementos da história. Versão bíblica original, livro de Ruth. Versão do filme, Netflix. Contexto e localização. Tempo dos juízes. Israel antigo. Local. Ruth é uma moabista que se muda de Moabe para Belém. Na versão do filme, tempo moderno, século XXI. Ruth é uma cantora, sai de Atlanta, cena musical agitada e vai para uma cidade rural no Tennessee. Uma vinícola. Identidade da protagonista, Ruth. Ruth é uma jovem viúva moabista que acompanha sua sogra Naomi por lealdade. Já na versão da Netflix, Ruth Moab é uma talentosa cantora de hip hop em ascensão que decide abandonar o estrelato após uma tragédia. Relação com Naomi. Na versão original bíblica, Naomi é a sogra de Ruth. As duas sofrem juntas a perda de seus maridos, filhos e retornam à terra de Israel em extrema pobreza. Já na versão Netflix, Naomi é a mãe do falecido namorado de Ruth. Ruth se muda para o Tennessee para cuidar dela e reconstruir a vida após o luto. A relação inicialmente pode ter desconfianças, mas evolui para uma relação de mãe e filha. Trabalho de Ruth. Na versão original, Ruth é catadora de espigas nos campos para prover alimento para ela e Naomi, um ato de humildade e providência. Já na versão da Netflix, Ruth consegue um emprego comum na vinícola de Boaz. Identidade de Boaz. Na versão original da Bíblia, Boaz é um rico proprietário de terras e parente próximo da família de Naomi, o resgatador ou Goel. Na versão da Netflix, Boaz é o dono de uma vinícola. E o interesse romântico. Conflito central, o resgatador. Na versão original, o principal obstáculo ao casamento era a lei do levirato e o costume do resgatado. Boaz não era o parente mais próximo que tinha o direito ou o dever de resgatar a propriedade de Naomi e casar com Ruth.
A resolução é igual e pública, envolvendo a troca de sandálias. Na versão Netflix, o principal obstáculo é um conflito moderno de vilão e conspiração. O passado criminoso de Ruth em Atlanta, ligado ao seu ex-produtor musical, Ruth luta entre voltar à música e a vida pacata. Resolução. A história culmina no casamento, garantindo que a linhagem de Elimelech, marido de Naomi, fosse mantida, e Ruth e Boaz se tornam bisavós do rei Davi. Na história da Netflix, a história culmina no casamento de Ruth e Boaz, na reconciliação de Naomi com a fé e no sucesso da vinícola de Boaz com o vinho nomeado R&B, reforçando o tema de recomeço pessoal e amor. Em resumo, a grande sacada do filme é transportar os conceitos de lealdade de Ruth e a provisão ou bondade de Boaz, e a amargura e redenção de Naomi para um cenário contemporâneo de perda, carreira musical e a busca por um propósito simples no interior americano. A essência do amor que nasce da bondade e da providência é mantida. O filme Ruth e Boaz. O filme centra-se em Ruth Moab, uma talentosa cantora de hip hop que estava em ascensão na agitada cena musical de Atlanta. No entanto, Ruth sente que a sua carreira e aquele universo já não a preenchem e deseja um recomeço. O recomeço no interior. Após um acontecimento difícil, algumas sinopses sugerem que ela se afasta para cuidar da filha de Naomi e outras para cuidar de uma viúva idosa. Ruth decide abandonar a cidade grande e se mudar com Naomi, uma viúva mais velha, representando Naomi na história bíblica. Muitas vezes interpretada por Felicia Rashad para elas se mudam para uma cidade pequena no interior do Tennessee. Ruth busca um lugar onde possa encontrar paz, propósito e serenidade. Nessa nova vida, ela precisa se adaptar e se tornar uma mulher comum, buscando um emprego. É assim que ela acaba indo trabalhar em uma vinícola local. O encontro com Boaz. Na vinícola, Ruth conhece Boaz, o dono do local. Boaz é descrito como um homem íntegro e em busca de um amor verdadeiro. A relação entre Ruth e Boaz começa a se desenvolver de forma sutil e discreta. Boaz se encanta por Ruth e, através do convívio, os dois descobrem uma conexão profunda. O filme foca na construção de uma relação baseada na verdade, confiança e no apoio mútuo. Os desafios do passado e o amor. Apesar do carinho e do acolhimento que Ruth encontra na comunidade do Tennessee e do florescer do romance com Boaz,
O passado de Ruth, ligado à sua carreira musical em Atlanta, a persegue. O filme aborda como ela tenta lidar com esse passado enquanto busca construir uma nova vida. A história explora temas universais como o retorno às raízes, a procura de identidade e propósito, a importância de uma família, não apenas de sangue, mas também a que escolhemos ou que se forma através da comunidade. O equilíbrio entre a ambição pessoal e as relações autênticas. O romance, apesar de discreto e com flashes sutis, é tocante e o amor cresce no tempo certo. O filme celebra a fé, o recomeço e o poder do amor para transformar vidas, culminando em um final que, embora previsível, é emocionante. Em essência, Ruth e Boaz é uma história de renascimento pessoal e um romance inesperado que se enraiza na importância da comunidade e da construção de uma nova vida após a tragédia ou o desapontamento. O filme tem 1h33 de duração e mistura os gêneros de comédia dramática e romance. Os personagens principais do filme, Ruth e Boaz, são centrais para a narrativa de recomeço, amor e fé. Ruth, interpretado por Saraya. Função na trama. Ruth é a protagonista e a personagem com um arco de transformação mais evidente. Ela é uma talentosa artista de hip hop de Atlanta que, no auge da sua carreira, decide abandonar a cena musical para buscar um novo propósito e paz no interior do Tennessee. Características: ela é motivada pela necessidade de recomeço, lidando com o passado que a persegue. Sua jornada é marcada pela busca por uma vida mais autêntica e pelo encontro de um novo lar e amor. Ela representa a figura bíblica de Ruth, a moabita, na releitura moderna. Boaz, par romântico, interpretado por Tyler Lepley. Função na trama: Boaz é o dono da vinícola onde Ruth passa a trabalhar. Ele é o interesse romântico de Ruth e a figura que traz estabilidade e um novo sentido para a vida dela. Características: é descrito
como um homem íntegro e acolhedor, que também está em busca do amor verdadeiro. Ele representa a bondade e a providência, espelhando o Boaz da história bíblica que acolhe Ruth. O relacionamento entre ele e Ruth se desenvolve na base da confiança e no carinho. Naomi, figura materna. Naomi é uma figura essencial na vida de Ruth, atuando como uma espécie de guia ou mentora. Em algumas sinopses, Ruth se muda para o Tennessee para cuidar de Naomi, uma viúva idosa. Características: ela representa a sabedoria e a força familiar, inspirada na personagem bíblica de Naomi, sogra de Ruth. A relação entre Ruth e Naomi é um pilar da história, focada no apoio mútuo e na formação de uma nova família. O filme se concentra na interação desses três personagens, explorando como o destino de Ruth se cruza com Boaz e como a influência de Naomi ajuda Ruth a se firmar em sua vida nova e encontrar o verdadeiro amor. O ambiente do filme Ruth e Boaz é fundamental para a história, pois ele é a própria representação visual do arco de transformação da protagonista Ruth, contrastando o passado agitado com um novo recomeço. O filme é ambientado em dois cenários principais, que criam um forte contraste. 1. A cidade grande Atlanta, o passado. Características: Atlanta representa o passado de Ruth. É o ambiente da música hip hop, do estrelato, da pressão da carreira e do agitado estilo de vida urbano. Significado: este cenário simboliza o conflito e o descontentamento de Ruth com uma vida que já não a preenche. O filme a afasta deste local para que ela possa encontrar paz. Embora o passado em Atlanta a persiga, ele serve como um ponto de partida para a jornada dela. 2. O interior, Tennessee, o recomeço. Localização principal: uma pequena cidade no Tennessee como Pegram, mencionada em algumas sinopses, onde Naomi possui uma casa de família. Características: este é o cenário da reconstrução. O ambiente é rural, pacato e bucólico, caracterizado pela tranquilidade e por um forte senso de comunidade. O ambiente-chave, a vinícola. O ponto central do recomeço de Ruth é a vinícola de Boaz. Este local não é apenas o seu novo emprego, mas um cenário romântico e simbólico. A vinícola e seus campos representam a terra, o trabalho duro, a estabilidade e o renascimento. O produto final, o vinho, é frequentemente associado à celebração e novidade. Significado: a mudança para o Tennessee simboliza o retorno às raízes, a busca por simplicidade e a oportunidade de reconstruir a vida após o luto e a decepção. O ambiente pacífico do interior é o que permite a Ruth se conectar consigo mesma, com a fé e com o amor verdadeiro de Boaz. Em resumo, o filme utiliza a diferença entre a eletricidade de Atlanta e a serenidade do Tennessee para ilustrar a transformação interna de Ruth e a jornada de encontrar propósito e afeto em um lugar inesperado. A vinícola, em particular, é o espaço onde o amor e a nova vida dela florescem.
filme Ruth e Boaz recebeu críticas mistas, típicas de produções que misturam elementos de drama, romance e fé, especialmente aquelas associadas ao produtor Tyler Perry e ao subgênero de filmes cristãos ou baseados em valores espirituais. As críticas e as opiniões do público geralmente se dividem nos seguintes pontos. Principais elogios ao filme: 1. Mensagem positiva e relevância temática. O filme é frequentemente elogiado por sua mensagem edificante e inspiradora. Os críticos destacam o foco em temas universais como recomeço e redenção. A jornada de Ruth em deixar o passado turbulento para trás e reconstruir sua vida é um ponto forte. Fidelidade e lealdade. Mantém a essência da história bíblica ao explorar a lealdade de Ruth a Naomi e a fé em um propósito maior. Amor e comunidade. É visto como um romance simples mas tocante, que celebra a formação de uma família escolhida e o apoio comunitário. 2. Modernização da história bíblica. A adaptação moderna da narrativa do livro de Ruth para o ambiente do hip-hop de Atlanta e o interior do Tennessee é vista como uma estratégia inteligente para aproximar a história de um público contemporâneo, especialmente o público negro, que busca representatividade em histórias de fé e romance. 3. A química do casal e a representação. Muitos elogios são direcionados à química entre Seraiah Ruth e Tyler Lepley, Boaz. Boaz, em particular, é bem recebido por ser um protagonista masculino forte, gentil e íntegro. A presença da veterana Felícia Rashad, Naomi, também confere peso dramático e emocional à trama. Principais críticas e pontos negativos. 1. Previsibilidade e melodrama. A crítica mais comum é a previsibilidade da trama, especialmente do romance e do desfecho. Alguns críticos apontam que o filme se apoia em clichês típicos de filmes de romance sessão da tarde, ou Hallmark Adjacent, tornando o desenvolvimento da história genérico. O tom melodramático e por vezes exagerado, característico de algumas produções de Tyler Perry, também divide opiniões. 2. Conflito genérico. Para modernizar o impedimento legal da história bíblica, a necessidade do resgatador parente, o filme introduz um conflito de vilão e conspiração ligado ao passado de Ruth em Atlanta. Alguns críticos acham que essa subtrama é forçada e se assemelha a um thriller feito para a TV, parecendo um obstáculo artificial e menos orgânico do que o conflito enraizado em temas espirituais ou culturais. 3. Falhas na abordagem da fé e conteúdo adulto. O filme tenta equilibrar a mensagem de fé com elementos de entretenimento moderno, o que gera atrito para alguns espectadores. Algumas cenas, especialmente as performances de hip-hop de Ruth, são vistas como provocativas ou sexualizadas demais para um filme baseado na fé, o que incomoda o público mais conservador. Outros apontam que, ao focar demais no entretenimento, o filme dilui a profundidade teológica da história de Ruth, usando a fé mais como um parâmetro de ação moral do que como um tema central de redenção. Apesar das ressalvas, o filme alcançou um sucesso significativo de audiência na Netflix, indicando que a mensagem positiva e a abordagem romântica superaram as críticas para grande parte do público. O filme Ruth e Boaz, da Netflix, é uma releitura moderna, o que significa que ele mantém o espírito e a estrutura central da narrativa bíblica do livro de Ruth, mas introduz grandes mudanças para se adaptar ao texto do século XXI. Principais diferenças da adaptação moderna. Elementos da história. Versão bíblica original, livro de Ruth. Versão do filme, Netflix. Contexto e localização. Tempo dos juízes. Israel antigo. Local. Ruth é uma moabista que se muda de Moabe para Belém. Na versão do filme,
Tempo moderno, século XXI. Ruth é uma cantora, sai de Atlanta, cena musical agitada e vai para uma cidade rural no Tennessee. Uma vinícola. Identidade da protagonista, Ruth. Ruth é uma jovem viúva moabita que acompanha sua sogra Naomi por lealdade. Já na versão da Netflix, Ruth Moab é uma talentosa cantora de hip hop em ascensão que decide abandonar o estrelato após uma tragédia. Relação com Naomi. Na versão original bíblica, Naomi é a sogra de Ruth. As duas sofrem juntas a perda de seus maridos, filhos e retornam à terra de Israel em extrema pobreza. Já na versão Netflix, Naomi é a mãe do falecido namorado de Ruth. Ruth se muda para o Tennessee para cuidar dela e reconstruir a vida após o luto. A relação inicialmente pode ter desconfianças, mas evolui para uma relação de mãe e filha. Trabalho de Ruth. Na versão original, Ruth é catadora de espigas nos campos para prover alimento para ela e Naomi, um ato de humildade e providência. Já na versão da Netflix, Ruth consegue um emprego comum na vinícola de Boaz. Identidade de Boaz. Na versão original da Bíblia, Boaz é um rico proprietário de terras e parente próximo da família de Naomi, o resgatador ou Goel. Na versão da Netflix, Boaz é o dono de uma vinícola e o interesse romântico. Conflito central, o resgatador. Na versão original, o principal obstáculo ao casamento era a lei do levirato e o costume do resgatado. Boaz não era o parente mais próximo que tinha o direito ou o dever de resgatar a propriedade de Naomi e casar com Ruth. A resolução é igual e pública, envolvendo a troca de sandálias. Na versão Netflix, o principal obstáculo é um conflito moderno de vilão e conspiração. O passado criminoso de Ruth em Atlanta, ligado ao seu ex-produtor musical, Ruth luta entre voltar à música e a vida pacata. Resolução. A história culmina no casamento, garantindo que a linhagem de Elimelec, marido de Naomi, fosse mantida, e Ruth e Boaz se tornam bisavós do rei Davi. Na história da Netflix, a história culmina no casamento de Ruth e Boaz, na reconciliação de Naomi com a fé e no sucesso da vinícola de Boaz com o vinho nomeado R&B, reforçando o tema de recomeço pessoal e amor. Em resumo, a grande sacada do filme é transportar os conceitos de lealdade de Ruth e a provisão ou bondade de Boaz e a amargura e redenção de Naomi para um cenário contemporâneo de perda, carreira musical e a busca por um propósito simples no interior americano. A essência do amor que nasce da bondade e da providência é mantida. O filme Ruth e Boaz. O filme centra-se em Ruth Moab, uma talentosa cantora de hip hop
que estava em ascensão na agitada cena musical de Atlanta. No entanto, Ruth sente que a sua carreira e aquele universo já não a preenchem e deseja um recomeço. O recomeço no interior. Após um acontecimento difícil, algumas sinopses sugerem que ela se afasta para cuidar da filha de Naomi e outras para cuidar de uma viúva idosa. Ruth decide abandonar a cidade grande e se mudar com Naomi, uma viúva mais velha, representando Naomi na história bíblica. Muitas vezes interpretada por Felicia Rashad para elas se mudam para uma cidade pequena no interior do Tennessee. Ruth busca um lugar onde possa encontrar paz, propósito e serenidade. Nessa nova vida, ela precisa se adaptar e se tornar uma mulher comum, buscando um emprego. É assim que ela acaba indo trabalhar em uma vinícola local. O encontro com Boaz. Na vinícola, Ruth conhece Boaz, o dono do local. Boaz é descrito como um homem íntegro e em busca de um amor verdadeiro. A relação entre Ruth e Boaz começa a se desenvolver de forma sutil e discreta. Boaz se encanta por Ruth e, através do convívio, os dois descobrem uma conexão profunda. O filme foca na construção de uma relação baseada na verdade, confiança e no apoio mútuo. Os desafios do passado e o amor. Apesar do carinho e do acolhimento que Ruth encontra na comunidade do Tennessee e do florescer do romance com Boaz, o passado de Ruth, ligado à sua carreira musical em Atlanta, a persegue. O filme aborda como ela tenta lidar com esse passado enquanto busca construir uma nova vida. A história explora temas universais como o retorno às raízes, a procura de identidade e propósito, a importância de uma família, não apenas de sangue, mas também a que escolhemos ou que se forma através da comunidade. O equilíbrio entre a ambição pessoal e as relações autênticas. O romance, apesar de discreto e com flashes sutis, é tocante e o amor cresce no tempo certo. O filme celebra a fé, o recomeço e o poder do amor para transformar vidas, culminando em um final que, embora previsível, é emocionante. Em essência, Ruth e Boaz é uma história de renascimento pessoal e um romance inesperado que se enraiza na importância da comunidade e da construção de uma nova vida após a tragédia ou o desapontamento. O filme tem 1h33 de duração e mistura os gêneros de comédia dramática e romance.
Os personagens principais do filme, Ruth e Boaz, são centrais para a narrativa de recomeço, amor e fé. Ruth, interpretado por Saraya. Função na trama. Ruth é a protagonista e a personagem com um arco de transformação mais evidente. Ela é uma talentosa artista de hip hop de Atlanta que, no auge da sua carreira, decide abandonar a cena musical para buscar um novo propósito e paz no interior do Tennessee. Características. Ela é motivada pela necessidade de recomeço, lidando com o passado que a persegue. Sua jornada é marcada pela busca por uma vida mais autêntica e pelo encontro de um novo lar e amor. Ela representa a figura bíblica de Ruth, a moabita, na releitura moderna. Boaz, par romântico, interpretado por Tyler Lepley. Função na trama. Boaz é o dono da vinícola onde Ruth passa a trabalhar. Ele é o interesse romântico de Ruth e a figura que traz estabilidade e um novo sentido para a vida dela. Características. É descrito como um homem íntegro e acolhedor, que também está em busca do amor verdadeiro. Ele representa a bondade e a providência, espelhando o Boaz da história bíblica que acolhe Ruth. O relacionamento entre ele e Ruth se desenvolve na base da confiança e no carinho. Naomi, figura materna. Naomi é uma figura essencial na vida de Ruth, atuando como uma espécie de guia ou mentora. Em algumas sinopses, Ruth se muda para o Tennessee para cuidar de Naomi, uma viúva idosa. Características. Ela representa a sabedoria e a força familiar, inspirada na personagem bíblica de Naomi, sogra de Ruth. A relação entre Ruth e Naomi é um pilar da história, focada no apoio mútuo e na formação de uma nova família. O filme se concentra na interação desses três personagens, explorando como o destino de Ruth se cruza com Boaz e como a influência de Naomi ajuda Ruth a se firmar em sua vida nova e encontrar o verdadeiro amor. O ambiente do filme Ruth e Boaz é fundamental para a história, pois ele é a própria representação visual do arco de transformação da protagonista Ruth, contrastando o passado agitado com um novo recomeço. O filme é ambientado em dois cenários principais, que criam um forte contraste. 1. A cidade grande Atlanta, o passado. Características. Atlanta representa o passado de Ruth. É o ambiente da música hip hop, do estrelato, da pressão da carreira e do agitado estilo de vida urbano. Significado. Este cenário simboliza o conflito e o descontentamento de Ruth com uma vida que já não a preenche. O filme a afasta deste local para que ela possa encontrar paz. Embora o passado em Atlanta a persiga, ele serve como um ponto de partida para a jornada dela. 2. O interior, Tennessee, o recomeço. Localização principal. Uma pequena cidade no Tennessee como Pegram,
mencionada em algumas sinopses, onde Naomi possui uma casa de família. Características: este é o cenário da reconstrução. O ambiente é rural, pacato e bucólico, caracterizado pela tranquilidade e por um forte senso de comunidade. O ambiente-chave, a vinícola, o ponto central do recomeço de Ruth é a vinícola de Boaz. Este local não é apenas o seu novo emprego, mas um cenário romântico e simbólico. A vinícola e seus campos representam a terra, o trabalho duro, a estabilidade e o renascimento. O produto final, o vinho, é frequentemente associado à celebração e novidade. Significado: a mudança para o Tennessee simboliza o retorno às raízes, a busca por simplicidade e a oportunidade de reconstruir a vida após o luto e a decepção. O ambiente pacífico do interior é o que permite a Ruth se conectar consigo mesma, com a fé e com o amor verdadeiro de Boaz. Em resumo, o filme utiliza a diferença entre a eletricidade de Atlanta e a serenidade do Tennessee para ilustrar a transformação interna de Ruth e a jornada de encontrar propósito e afeto em um lugar inesperado. A vinícola, em particular, é o espaço onde o amor e a nova vida dela florescem. O filme Ruth e Boaz recebeu críticas mistas, típicas de produções que misturam elementos de drama, romance e fé, especialmente aquelas associadas ao produtor Tyler Perry e ao subgênero de filmes cristãos ou baseados em valores espirituais. As críticas e as opiniões do público geralmente se dividem nos seguintes pontos. Principais elogios ao filme: 1. Mensagem positiva e relevância temática. O filme é frequentemente elogiado por sua mensagem edificante e inspiradora. Os críticos destacam o foco em temas universais como recomeço e redenção. A jornada de Ruth em deixar o passado turbulento para trás e reconstruir sua vida é um ponto forte. Fidelidade e lealdade. Mantém a essência da história bíblica ao explorar a lealdade de Ruth a Naomi e a fé em um propósito maior. Amor e comunidade. É visto como um romance simples mas tocante, que celebra a formação de uma família escolhida e o apoio comunitário. 2. Modernização da história bíblica. A adaptação moderna da narrativa do livro de Ruth para o ambiente do hip-hop de Atlanta e o interior do Tennessee é vista como uma estratégia inteligente para aproximar a história de um público contemporâneo, especialmente o público negro, que busca representatividade em histórias de fé e romance. 3. A química do casal e a representação. Muitos elogios são direcionados à química entre Seraiah Ruth e Tyler Lepley, Boaz. Boaz, em particular, é bem recebido por ser um protagonista masculino forte, gentil e íntegro. A presença da veterana Felícia Rashad, Naomi, também confere peso dramático e emocional à trama. Principais críticas e pontos negativos. 1. Previsibilidade e melodrama. A crítica mais comum é a previsibilidade da trama, especialmente do romance e do desfecho. Alguns críticos apontam que o filme se apoia em clichês típicos de filmes de romance sessão da tarde, ou Hallmark adjacent, tornando o desenvolvimento da história genérico. O tom melodramático e por vezes exagerado, característico de algumas produções de Tyler Perry, também divide opiniões. 2. Conflito genérico. Para modernizar o impedimento legal da história bíblica, a necessidade do resgatador parente, o filme introduz um conflito de vilão e conspiração ligado ao passado de Ruth em Atlanta. Alguns críticos acham que essa subtrama é forçada e se assemelha a um thriller feito para a TV, parecendo um obstáculo artificial e menos orgânico do que o conflito enraizado em temas espirituais ou culturais. 3. Falhas na abordagem da fé e conteúdo adulto. O
filme tenta equilibrar a mensagem de fé com elementos de entretenimento moderno, o que gera atrito para alguns espectadores. Algumas cenas, especialmente as performances de hip hop de Ruth, são vistas como provocativas ou sexualizadas demais para um filme baseado na fé, o que incomoda o público mais conservador. Outros apontam que, ao focar demais no entretenimento, o filme dilui a profundidade teológica da história de Ruth, usando a fé mais como um parâmetro de ação moral do que como um tema central de redenção. Apesar das ressalvas, o filme alcançou um sucesso significativo de audiência na Netflix, indicando que a mensagem positiva e a abordagem romântica superaram as críticas para grande parte do público. O filme Ruth e Boaz, da Netflix, é uma releitura moderna, o que significa que ele mantém o espírito e a estrutura central da narrativa bíblica do livro de Ruth, mas introduz grandes mudanças para se adaptar ao texto do século XXI. Principais diferenças da adaptação moderna. Elementos da história. Versão bíblica original, livro de Ruth. Versão do filme, Netflix. Contexto e localização. Tempo dos juízes. Israel antigo. Local. Ruth é uma moabista que se muda de Moabe para Belém. Na versão do filme, tempo moderno, século XXI. Ruth é uma cantora, sai de Atlanta, cena musical agitada e vai para uma cidade rural no Tennessee. Uma vinícola. Identidade da protagonista, Ruth. Ruth é uma jovem viúva moabista que acompanha sua sogra Naomi por lealdade. Já na versão da Netflix, Ruth Moab é uma talentosa cantora de hip hop em ascensão que decide abandonar o estrelato após uma tragédia. Relação com Naomi. Na versão original bíblica, Naomi é a sogra de Ruth. As duas sofrem juntas a perda de seus maridos, filhos e retornam à terra de Israel em extrema pobreza. Já na versão Netflix, Naomi é a mãe do falecido namorado de Ruth. Ruth se muda para o Tennessee para cuidar dela e reconstruir a vida após o luto. A relação inicialmente pode ter desconfianças, mas evolui para uma relação de mãe e filha. Trabalho de Ruth. Na versão original, Ruth é catadora de espigas nos campos para prover alimento para ela e Naomi, um ato de humildade e providência. Já na versão da Netflix, Ruth consegue um emprego comum na vinícola de Boaz. Identidade de Boaz. Na versão original da Bíblia, Boaz é um rico proprietário de terras e parente próximo da família de Naomi, o resgatador ou Goel. Na versão da Netflix, Boaz é o dono de uma vinícola e o interesse romântico. Conflito central, o resgatador. Na versão original, o principal obstáculo ao casamento era a lei do levirato e o costume do resgatado. Boaz não era o parente mais próximo que tinha o direito ou o dever de resgatar a propriedade de Naomi e casar com Ruth.
A resolução é igual e pública, envolvendo a troca de sandálias. Na versão Netflix, o principal obstáculo é um conflito moderno de vilão e conspiração. O passado criminoso de Ruth em Atlanta, ligado ao seu ex-produtor musical, Ruth luta entre voltar à música e a vida pacata. Resolução. A história culmina no casamento, garantindo que a linhagem de Elimelec, marido de Naomi, fosse mantida, e Ruth e Boaz se tornam bisavós do rei Davi. Na história da Netflix, a história culmina no casamento de Ruth e Boaz, na reconciliação de Naomi com a fé e no sucesso da vinícola de Boaz com o vinho nomeado R&B, reforçando o tema de recomeço pessoal e amor. Em resumo, a grande sacada do filme é transportar os conceitos de lealdade de Ruth e a provisão ou bondade de Boaz e a amargura e redenção de Naomi para um cenário contemporâneo de perda, carreira musical e a busca por um propósito simples no interior americano. A essência do amor que nasce da bondade e da providência é mantida. O filme Ruth e Boaz. O filme centra-se em Ruth Moab, uma talentosa cantora de hip hop que estava em ascensão na agitada cena musical de Atlanta. No entanto, Ruth sente que a sua carreira e aquele universo já não a preenchem e deseja um recomeço. O recomeço no interior. Após um acontecimento difícil, algumas sinopses sugerem que ela se afasta para cuidar da filha de Naomi e outras para cuidar de uma viúva idosa. Ruth decide abandonar a cidade grande e se mudar com Naomi, uma viúva mais velha, representando Naomi na história bíblica. Muitas vezes interpretada por Felicia Rashad para elas se mudam para uma cidade pequena no interior do Tennessee. Ruth busca um lugar onde possa encontrar paz, propósito e serenidade. Nessa nova vida, ela precisa se adaptar e se tornar uma mulher comum, buscando um emprego. É assim que ela acaba indo trabalhar em uma vinícola local. O encontro com Boaz. Na vinícola, Ruth conhece Boaz, o dono do local. Boaz é descrito como um homem íntegro e em busca de um amor verdadeiro. A relação entre Ruth e Boaz começa a se desenvolver de forma sutil e discreta. Boaz se encanta por Ruth e, através do convívio, os dois descobrem uma conexão profunda. O filme foca na construção de uma relação baseada na verdade, confiança e no apoio mútuo. Os desafios do passado e o amor. Apesar do carinho e do acolhimento que Ruth encontra na comunidade do Tennessee e do florescer do romance com Boaz,
O passado de Ruth, ligado à sua carreira musical em Atlanta, a persegue. O filme aborda como ela tenta lidar com esse passado enquanto busca construir uma nova vida. A história explora temas universais como o retorno às raízes, a procura de identidade e propósito, a importância de uma família, não apenas de sangue, mas também a que escolhemos ou que se forma através da comunidade. O equilíbrio entre a ambição pessoal e as relações autênticas. O romance, apesar de discreto e com flashes sutis, é tocante e o amor cresce no tempo certo. O filme celebra a fé, o recomeço e o poder do amor para transformar vidas, culminando em um final que, embora previsível, é emocionante. Em essência, Ruth e Boaz é uma história de renascimento pessoal e um romance inesperado que se enraiza na importância da comunidade e da construção de uma nova vida após a tragédia ou o desapontamento. O filme tem 1h33 de duração e mistura os gêneros de comédia dramática e romance. Os personagens principais do filme, Ruth e Boaz, são centrais para a narrativa de recomeço, amor e fé. Ruth, interpretado por Saraya. Função na trama. Ruth é a protagonista e a personagem com um arco de transformação mais evidente. Ela é uma talentosa artista de hip hop de Atlanta que, no auge da sua carreira, decide abandonar a cena musical para buscar um novo propósito e paz no interior do Tennessee. Características: ela é motivada pela necessidade de recomeço, lidando com o passado que a persegue. Sua jornada é marcada pela busca por uma vida mais autêntica e pelo encontro de um novo lar e amor. Ela representa a figura bíblica de Ruth, a moabita, na releitura moderna. Boaz, par romântico, interpretado por Tyler Lepley. Função na trama: Boaz é o dono da vinícola onde Ruth passa a trabalhar. Ele é o interesse romântico de Ruth e a figura que traz estabilidade e um novo sentido para a vida dela. Características: é descrito
como um homem íntegro e acolhedor, que também está em busca do amor verdadeiro. Ele representa a bondade e a providência, espelhando o Boaz da história bíblica que acolhe Ruth. O relacionamento entre ele e Ruth se desenvolve na base da confiança e no carinho. Naomi, figura materna. Naomi é uma figura essencial na vida de Ruth, atuando como uma espécie de guia ou mentora. Em algumas sinopses, Ruth se muda para o Tennessee para cuidar de Naomi, uma viúva idosa. Características: ela representa a sabedoria e a força familiar, inspirada na personagem bíblica de Naomi, sogra de Ruth. A relação entre Ruth e Naomi é um pilar da história, focada no apoio mútuo e na formação de uma nova família. O filme se concentra na interação desses três personagens, explorando como o destino de Ruth se cruza com Boaz e como a influência de Naomi ajuda Ruth a se firmar em sua vida nova e encontrar o verdadeiro amor. O ambiente do filme Ruth e Boaz é fundamental para a história, pois ele é a própria representação visual do arco de transformação da protagonista Ruth, contrastando o passado agitado com um novo recomeço. O filme é ambientado em dois cenários principais, que criam um forte contraste. 1. A cidade grande Atlanta, o passado. Características: Atlanta representa o passado de Ruth. É o ambiente da música hip hop, do estrelato, da pressão da carreira e do agitado estilo de vida urbano. Significado: este cenário simboliza o conflito e o descontentamento de Ruth com uma vida que já não a preenche. O filme a afasta deste local para que ela possa encontrar paz. Embora o passado em Atlanta a persiga, ele serve como um ponto de partida para a jornada dela. 2. O interior, Tennessee, o recomeço. Localização principal: uma pequena cidade no Tennessee como Pegram, mencionada em algumas sinopses, onde Naomi possui uma casa de família. Características: este é o cenário da reconstrução. O ambiente é rural, pacato e bucólico, caracterizado pela tranquilidade e por um forte senso de comunidade. O ambiente-chave, a vinícola. O ponto central do recomeço de Ruth é a vinícola de Boaz. Este local não é apenas o seu novo emprego, mas um cenário romântico e simbólico. A vinícola e seus campos representam a terra, o trabalho duro, a estabilidade e o renascimento. O produto final, o vinho, é frequentemente associado à celebração e novidade. Significado: a mudança para o Tennessee simboliza o retorno às raízes, a busca por simplicidade e a oportunidade de reconstruir a vida após o luto e a decepção. O ambiente pacífico do interior é o que permite a Ruth se conectar consigo mesma, com a fé e com o amor verdadeiro de Boaz. Em resumo, o filme utiliza a diferença entre a eletricidade de Atlanta e a serenidade do Tennessee para ilustrar a transformação interna de Ruth e a jornada de encontrar propósito e afeto em um lugar inesperado. A vinícola, em particular, é o espaço onde o amor e a nova vida dela florescem.
O filme Ruth e Boaz recebeu críticas mistas, típicas de produções que misturam elementos de drama, romance e fé, especialmente aquelas associadas ao produtor Tyler Perry e ao subgênero de filmes cristãos ou baseados em valores espirituais. As críticas e as opiniões do público geralmente se dividem nos seguintes pontos. Principais elogios ao filme: 1. Mensagem positiva e relevância temática. O filme é frequentemente elogiado por sua mensagem edificante e inspiradora. Os críticos destacam o foco em temas universais como recomeço e redenção. A jornada de Ruth em deixar o passado turbulento para trás e reconstruir sua vida é um ponto forte. Fidelidade e lealdade. Mantém a essência da história bíblica ao explorar a lealdade de Ruth a Naomi e a fé em um propósito maior. Amor e comunidade. É visto como um romance simples mas tocante, que celebra a formação de uma família escolhida e o apoio comunitário. 2. Modernização da história bíblica. A adaptação moderna da narrativa do livro de Ruth para o ambiente do hip-hop de Atlanta e o interior do Tennessee é vista como uma estratégia inteligente para aproximar a história de um público contemporâneo, especialmente o público negro, que busca representatividade em histórias de fé e romance. 3. A química do casal e a representação. Muitos elogios são direcionados à química entre Seraiah Ruth e Tyler Lepley, Boaz. Boaz, em particular, é bem recebido por ser um protagonista masculino forte, gentil e íntegro. A presença da veterana Felicia Rashad, Naomi, também confere peso dramático e emocional à trama. Principais críticas e pontos negativos. 1. Previsibilidade e melodrama. A crítica mais comum é a previsibilidade da trama, especialmente do romance e do desfecho. Alguns críticos apontam que o filme se apoia em clichês típicos de filmes de romance sessão da tarde, ou Hallmark adjacent, tornando o desenvolvimento da história genérico. O tom melodramático e por vezes exagerado, característico de algumas produções de Tyler Perry, também divide opiniões. 2. Conflito genérico. Para modernizar o impedimento legal da história bíblica, a necessidade do resgatador parente, o filme introduz um conflito de vilão e conspiração ligado ao passado de Ruth em Atlanta. Alguns críticos acham que essa subtrama é forçada e se assemelha a um thriller feito para a TV, parecendo um obstáculo artificial e menos orgânico do que o conflito enraizado em temas espirituais ou culturais. 3. Falhas na abordagem da fé e conteúdo adulto. O filme tenta equilibrar a mensagem de fé com elementos de entretenimento moderno, o que gera atrito para alguns espectadores. Algumas cenas, especialmente as performances de hip-hop de Ruth, são vistas como provocativas ou sexualizadas demais para um filme baseado na fé, o que incomoda o público mais conservador. Outros apontam que, ao focar demais no entretenimento, o filme dilui a profundidade teológica da história de Ruth, usando a fé mais como um parâmetro de ação moral do que como um tema central de redenção. Apesar das ressalvas, o filme alcançou um sucesso significativo de audiência na Netflix, indicando que a mensagem positiva e a abordagem romântica superaram as críticas para grande parte do público. O filme Ruth e Boaz, da Netflix, é uma releitura moderna, o que significa que ele mantém o espírito e a estrutura central da narrativa bíblica do livro de Ruth, mas introduz grandes mudanças para se adaptar ao texto do século XXI. Principais diferenças da adaptação moderna. Elementos da história. Versão bíblica original, livro de Ruth. Versão do filme, Netflix. Contexto e localização. Tempo dos juízes. Israel antigo. Local. Ruth é uma moabista que se muda de Moabe para Belém. Na versão do filme,
tempo moderno, século XXI. Ruth é uma cantora, sai de Atlanta, cena musical agitada e vai para uma cidade rural no Tennessee. Uma vinícola. Identidade da protagonista, Ruth. Ruth é uma jovem viúva moabita que acompanha sua sogra Naomi por lealdade. Já na versão da Netflix, Ruth Moab é uma talentosa cantora de hip hop em ascensão que decide abandonar o estrelato após uma tragédia. Relação com Naomi. Na versão original bíblica, Naomi é a sogra de Ruth. As duas sofrem juntas a perda de seus maridos, filhos e retornam à terra de Israel em extrema pobreza. Já na versão Netflix, Naomi é a mãe do falecido namorado de Ruth. Ruth se muda para o Tennessee para cuidar dela e reconstruir a vida após o luto. A relação inicialmente pode ter desconfianças, mas evolui para uma relação de mãe e filha. Trabalho de Ruth. Na versão original, Ruth é catadora de espigas nos campos para prover alimento para ela e Naomi, um ato de humildade e providência. Já na versão da Netflix, Ruth consegue um emprego comum na vinícola de Boaz. Identidade de Boaz. Na versão original da Bíblia, Boaz é um rico proprietário de terras e parente próximo da família de Naomi, o resgatador ou Goel. Na versão da Netflix, Boaz é o dono de uma vinícola e o interesse romântico. Conflito central, o resgatador. Na versão original, o principal obstáculo ao casamento era a lei do levirato e o costume do resgatado. Boaz não era o parente mais próximo que tinha o direito ou o dever de resgatar a propriedade de Naomi e casar com Ruth. A resolução é igual e pública, envolvendo a troca de sandálias. Na versão Netflix, o principal obstáculo é um conflito moderno de vilão e conspiração. O passado criminoso de Ruth em Atlanta, ligado ao seu ex-produtor musical, Ruth luta entre voltar à música e a vida pacata. Resolução. A história culmina no casamento, garantindo que a linhagem de Elimelec, marido de Naomi, fosse mantida, e Ruth e Boaz se tornam bisavós do rei Davi. Na história da Netflix, a história culmina no casamento de Ruth e Boaz, na reconciliação de Naomi com a fé e no sucesso da vinícola de Boaz com o vinho nomeado R&B, reforçando o tema de recomeço pessoal e amor. Em resumo, a grande sacada do filme é transportar os conceitos de lealdade,